mas depois ele me puxa para o programa Evidências, que é um programa de arqueologia do irmão Rodrigo Silva. E mais tarde para a Voz da Profecia. E de seguida fui conhecer também o pastor Samuel Ramos. Então, tudo isso é uma cadeia de interpretações proféticas. Por quê? Porque nós estamos num mundo onde que a Bíblia diz que no fim dos tempos virão falsos profetas e falarão muitas coisas fora do contexto bíblico. Agora, o bom da palavra profética é que ela fala de coisas que vão acontecer no futuro. E porque é Deus a dizer essas coisas, e de forma assim como que codificadas, mas que só a Bíblia é que interpreta os códigos proféticos. Aquilo foi uma das coisas que me fez até também para me tornar adventista do sétimo dia. Por quê? Eu acredito que se fosse só pelos evangelhos, não é? Ou pela palavra assim normal, eu acredito que não seria assim tão convincente como as profecias. Porque as profecias, para além delas conterem aquelas novidades, elas também são mais ou menos, como é que posso dizer, o sentido lógico é que eles são de idade. Então nós apanhamos o ensino dentro da Bíblia, mas o ensino que transcende aquilo que é a capacidade humana de pensar, de raciocinar, à luz da palavra de Deus. E a palavra de Deus, principalmente a Bíblia, ela é muito, mas muito direta na palavra profética. Um exemplo concreto. As pessoas têm dito assim, que podem fazer muitas analogias sobre aquela serpente que enganou Adão. A Bíblia deixa claro que foi uma serpente que enganou Adão, aliás a Eva, para que Eva comesse do fruto e do fruto desse Adão. Então muitos dizem, mesmo os que não são adventistas, mesmo os que não fazem parte ou que não estudam profecia, sabem dizer que aquela serpente é dragão, aliás, é Satanás. A Bíblia te chama prova que aquela serpente é Satanás. Se tu não teres a Bíblia e não saberes decifrar os códigos proféticos, você pode não provar. Mas é engraçado que de Gênesis 3, 5, Deus salta para Apocalipse 9, versículo 12, onde que deixa claro que aquela serpente é Satanás, que se chama Diabo, que era a antiga serpente. Então, está a ver, de Gênesis nós saltamos para o último livro. Do primeiro livro da Bíblia nós saltamos para o último. E depois no ministério de Cristo encontramos Jesus a dizer: eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Ou seja, quem quer me entender tem que me analisar em Gênesis e Apocalipse. Esses dois livros, que são o primeiro e o último, dão a conhecer sobre mim. Mas é preciso ir ao fundo. E só a palavra profética é quem transmite esse código. Um outro exemplo. Em Jeremias 3, se não me engano, diz assim que nos últimos dias, depois de se perder a Arca da Aliança, não se faria outra, não se lembraria dela e jamais ela existirá. É engraçado. Eu depois me lembro e ainda no momento da minha conversão, saindo da IURD para cá, houve um grande aparato sobre a recepção de uma arca no aeroporto do Mavalane. E que aquilo fechou estrada. Até os bombeiros foram chamados para carregar aquela arca, porque dizia-se que a Arca da Aliança chegou a Moçambique. E uma coisa muito clara é que Jeremias diz
não se faria outra, jamais se lembraria dela. É engraçado, nos 4 evangelhos de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, os fariseus tinham uma questão. Eles queriam saber se de fato Jesus era o Messias. E lançavam sempre questões para lhe testar e lhe provar. Mas nenhum deles, por incrível que pareça, chegou a questionar, nenhum dos fariseus, quer saduceus, quer escriba, questionaram a Jesus sobre se você é o Filho de Deus, então diga-nos lá, onde é que está a Arca da Aliança? Por quê? Porque Deus já tinha dito na profecia de Jeremias que nem sequer as pessoas se lembrariam dela. Então, se não se lembraram nos dias de Jesus, como é que hoje eu posso ver profetas a dizerem que a Arca da Aliança chegou a Moçambique e eu posso os chamar ou os conotar como profetas verdadeiros? Porque a Bíblia diz, um profeta tem que falar de acordo com a palavra. Se aquilo que não está na palavra, ele for a dizer e não se cumprir, então não é. Então é através da palavra que eu comecei a ter o sentido real das coisas. Deus fala através da sua palavra coisas contundentes, coisas bem claras. E as coisas mais claras estão na palavra profética. É essa a minha paixão pela profecia.